Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Estamos dando continuidade, ao nosso estudo bíblico. Ontem nós falamos sobre uma igreja problemática. Hoje a gente vai falar sobre uma igreja triunfante. Melhorou um pouquinho, graças a Deus. Mas nós só somos triunfantes porque somos problemáticos. Amém. Aqui, ontem nós paramos no versículo número 11. Eu quero retomar com os irmãos hoje. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Amém? Todos vocês sabem, eu tenho falado isso a cada início de estudo, desde quarta. O pano de fundo dessa carta é justamente o relacionamento bem próximo, bem íntimo do apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios. Uma igreja que o apóstolo Paulo amava com um amor de Cristo, um amor pastoral. Ele havia permanecido 18 meses nessa cidade. Ele havia dado continuidade à sua viagem missionária. Ele estava agora na Ásia de volta, mas ele ainda estava conectado emocionalmente com essa igreja. Ele está muito triste em saber que a igreja de Coríntios havia se afastado da verdade. Ele então escreve a primeira carta aos Coríntios, que a gente já falou aqui, uma carta muito dura. Durante esse momento em que Paulo envia a primeira carta aos Coríntios, ele fica esperando o mensageiro da carta, que havia sido o filho na fé dele, Tito. Eles haviam combinado de se encontrar. E ele fica esperando Tito na cidade de Troade, como a gente vai ver aqui. A cidade de Troade é uma cidade bastante conhecida, embora a gente não conheça por esse nome. Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar da cidade de Troia, onde tem o famoso cavalo de Troia. Pois é, a mesma cidade, a cidade de Troade, é uma cidade muito famosa, uma cidade grande, na Grécia. Mas o apóstolo Paulo, então, ele desce até a região da Macedônia, onde ele encontra-se com Tito. E ele então tem a informação da parte de Tito, de que os irmãos haviam se arrependido, que aquela primeira carta muito dura que o apóstolo Paulo escreveu, que a gente já teve a oportunidade de ler algumas vezes, havia surtido o efeito devido. Aquele irmão que estava em pecado havia se arrependido, e tantas outras problemáticas na igreja de Coríntios haviam começado a ser resolvidas. Então Paulo escreve essa carta. É uma carta que tem um intervalo de mais ou menos 6 meses a 1 ano entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. E Paulo está escrevendo essa carta justamente para dar continuidade nesse processo de ensino. Às vezes a gente tem um erro, a gente confunde o significado da palavra disciplina. A gente tem um relacionamento errado com essa palavra. A gente sempre confunde disciplina, principalmente as crianças, os adolescentes, nós adultos também. Confundimos a palavra disciplina com a ideia de castigo. Então, assim, a criança fez uma coisa errada, vou disciplinar ela. Mas a palavra disciplina, ela é algo muito mais bonito. A palavra disciplina dá a ideia de ensino, Então, você, quando está disciplinando alguém, significa que você está ensinando alguém a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa diferente. No nosso caso, nós somos disciplinados porque devemos crescer espiritualmente. Uma vez que somos uma nova criatura, nós somos regenerados, mas somos regenerados como bebês na fé. Precisamos ser o tempo todo ensinados por meio dessa disciplina cristã até atingir o estágio da maturidade que o Senhor deseja para cada um de nós e possa então assim nos usar da maneira devida. Então o apóstolo Paulo está continuando esse processo aqui com os irmãos da igreja de Coríntios. E no versículo 12, dando continuidade, ontem nós paramos no versículo 11. O versículo 11 é um versículo que a gente conclui de maneira muito séria. O apóstolo Paulo dizendo, olha, a gente não ignora o papel de Satanás na igreja. Qual é o papel de Satanás na igreja, de seus servos? Roubar, matar e destruir. Ele estava tentando fazer isso na igreja de Coríntios, tentando tornar a igreja de Coríntios permissiva demais ou dura demais. E nós nem somos permissivos, porque nós pregamos contra o pecado, pregamos a respeito da malignidade, da nocividade do pecado na vida do homem, mas também nós não somos duros.
Uma vez que a gente percebe que o irmão demonstrou um arrependimento, demonstrou uma vontade de seguir o caminho correto, nós vamos fazer de tudo para ajudá-lo. Nós não estamos aqui para julgar o arrependimento de alguém. Não, se a pessoa diz que se arrependeu e quer andar com Jesus, estamos aqui para ajudá-los. Então não podemos nem ser ao mesmo tempo permissivos e nem duros. E Paulo ensina isso nessa carta. Então, a partir agora do versículo 12, Paulo vai falar justamente como nós somos seres emocionais e o Senhor usa a nossa emoção de forma espiritual. Nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado, porque a gente sempre corre o risco, sempre como cristãos, a gente corre o risco de dois extremos, como eu falei, ou ser permissivo ou duro demais. Aqui é a mesma coisa. Em relação às nossas emoções, a gente corre um sério risco. Muitas pessoas deixam a emoção dominar. Então, assim, eu vou fazer o que meu coração manda. Isso está errado. Seu coração é enganoso. As suas emoções quase sempre vão te levar para um lugar ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que, como cristão, eu sou um ser emocional. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, ele demonstrou as suas emoções. Jesus, ele fica alegre, Jesus chora, Jesus sente fome, Jesus sente sede, Jesus fica cansado. Então, existe uma espiritualidade na emoção. Nós precisamos saber dominar as nossas emoções de tal forma que elas corroborem, que elas contribuam para a nossa vida espiritual. Né? Então, como por exemplo, chore com os que choram. Isso é positivo. Você vê um irmão que está sofrendo, está passando por um momento de dificuldade, e você se compadece dele a ponto de chorar, o mesmo choro que ele está chorando. Se alegre com os que se alegram. Você vê um irmão em intensa alegria e você se alegra como se aquela alegria dele fosse a sua. Então aqui o apóstolo Paulo vai mostrar como o cristão ele deve viver a sua vida emocional de maneira a estar junto com a sua vida espiritual e não contra. A nossa vida emocional e a nossa vida espiritual, elas devem andar juntas e não contrárias, como é o normal do ser humano. Então ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, perceba, Paulo não era um turista. Paulo não estava, irmãos, fazendo excursões turísticas, como algumas pessoas pensam, né? Eu acho que eu vou ali falar de Jesus e também depois vou ali fazer. Não, a gente está aqui para pregar o Evangelho. Se eu for para determinado lugar, é para pregar o Evangelho. E se eu for para outro lugar, é para pregar o Evangelho. Deus me chamou para isso. Precisamos entender que a responsabilidade do cristão é prioritariamente qual? Pregar o Evangelho. Ainda que a gente possa visitar um parente em tal lugar, em outro lugar, qual é a nossa prioridade? Por que Deus nos conduziu até aquela cidade, aquela localidade? Porque Ele tem um propósito que a gente divide o Evangelho com alguém. Nós não estamos nesse mundo, irmão Paulo, para perder tempo. Se Deus quisesse, já teríamos levado para o céu, porque a salvação é pela graça. Nós não estamos aqui na terra para merecer a salvação. Nós não estamos aqui para conquistar a nossa salvação. Se somos salvos, fomos salvos antes da fundação do mundo. Mas estamos aqui com um propósito. E esse propósito, pré-determinado por Deus nas nossas vidas, deve ser cumprido com intensa diligência e responsabilidade. Eu preciso entender qual é o meu papel aqui na terra. E o meu papel aqui na terra é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido o máximo possível. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Desafio todos vocês que estão aqui comigo nessa noite a tomar esse estudo mais íntimo do seu coração, absorver o conteúdo daquilo que nós estamos pregando aqui. E na primeira oportunidade que você tiver, divida esse estudo com alguém. Evangelize alguém com o Evangelho que você recebeu aqui hoje. É dessa forma que nós exercemos o nosso papel de ser a luz do mundo e o sal da terra. Então aqui ele diz, ora, quando cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo.
O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo está aqui, muito provavelmente, na sua terceira viagem missionária, e ele está pregando o Evangelho. E ele está em Troade. E Troade é uma grande cidade. Olha que coisa linda, ele diz. E uma porta se me abriu. Às vezes a gente fala tanto de porta de emprego, né? Ô pastor, ora aí, Deus abriu a porta. Deus não abre porta de emprego. Deus pode te dar até um emprego. Mas isso não é uma porta. Todas as vezes que você vê essa expressão porta na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é a ideia de quê? De pregar o Evangelho. Porque a porta é sempre uma referência ao próprio Cristo. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e será salvo. Não é o que ele fala no Evangelho de João? Então o Evangelho é essa porta que é o próprio Cristo. Onde as pessoas são convidadas a saírem do mundo da destruição e entrando pela porta que é Cristo, irem em direção à salvação. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, por meio dessa porta. Por isso que sempre a expressão porta é a ideia de que? Pregação do Evangelho. Oportunidade para se pregar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz aqui, e uma porta se me abriu no Senhor. Quem é que abre a porta? No Senhor. Vocês jamais estariam aqui essa noite ouvindo esse pregador doido que vos fala, né? Na semana passada foi outro maluco, né? E essa semana sou eu. O maluco da semana passada tá corrigindo os defeitos de fábrica, que eu já estava. Eu estava com os defeitos de fábrica no hospital, essa vez foi a dele, só que a dele foi menos. Ele está na loja, deve estar assistindo a gente dando risada, né? Então, é sempre uma oportunidade que o Senhor nos concede de pregar o Evangelho e de vocês ouvirem. Maravilhoso isso. Eu posso garantir a vocês que se vocês prestarem atenção, e quando eu falo prestar atenção, irmãos, não entendam mal, não é ficar olhando para mim de maneira fixa, não. Se você de fato absorver o conteúdo espiritual que é passado durante a pregação, é impossível você sair diferente daqui. Porque a palavra de Deus, ela sempre surte efeito. Ela nunca volta vazia. Ela cumpre aquilo que o Senhor designa a ela cumprir. É maravilhoso a gente entender que o nosso tempo aqui nunca vai ser em vão. A gente nunca perde tempo ouvindo a palavra de Deus. A gente nunca perde tempo cultuando ao Senhor. A gente sempre está ganhando algo no mundo espiritual que muitas vezes a gente nem percebe, infelizmente. Por isso a gente não valoriza. Então aqui Paulo diz, e uma porta se me abriu no Senhor. O Senhor abriu uma oportunidade, o apóstolo Paulo pregou naquela cidade. Agora olha que coisa linda. O apóstolo Paulo tinha um zelo pastoral muito forte com a igreja de Coríntios. Quem faz essas coisas é o próprio Deus. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Olha que coisa. Isso era porque Paulo era carnal? Não, irmãos, essa é uma preocupação espiritual. Vamos imaginar, por exemplo, o irmão Reginho e a sua esposa fazem uma viagem e de repente o irmão Reginho tem a oportunidade de evangelizar um sobrinho, um cunhado, e aquele jovem é alcançado para Cristo de maneira poderosa. O irmão Reginho batiza ele no rio, né? E o irmão Reginho começa a assistir os estudos. O irmão Reginho está lá uma semana nesse interior e eles assistem vários estudos pela internet e eles começam a ler a Bíblia junto, né? E de repente o irmão Reginho precisa voltar para cá com a esposa, pois ele vai voltar ao trabalho. E a preocupação que fica, será que ele vai ficar firme? Como é que ele vai se alimentar espiritualmente agora? O que é que ele vai congregar? Eu até falei para ele ficar acompanhando os cultos pelo Facebook. Eu vou ficar ligando para ele. Mas há essa ligação quando a gente evangeliza alguém, né? Aqui a gente tem sempre uma preocupação. Ele não está aqui hoje, né? Mas ontem ele estava com a gente, Caio. E que Caio é fruto do Covid. O bichinho, ó. Ele veio para a congregação no meio dessa pandemia, né? E foi batizado e tem sido, né, evangelizado, disciplinado, ensinado. A gente está sempre preocupado, né? Porque ele está crescendo agora na fé.
Então, assim, a gente se preocupa, né? Às vezes a gente pergunta, e cadê ele? Ah, ele não veio hoje por causa disso. E tantas outras pessoas, né? Que a gente sempre pergunta, a irmãzinha que está aqui toda segunda, quando ela não vem, como é que está a irmãzinha que foi aqui dele, né? Então, essa é a preocupação que a gente tem, é esse zelo que o Senhor coloca no nosso coração pelas vidas. Tem um irmão mesmo que sempre evangeliza uma pessoa do cachorro-quente, né? Essa pessoa do cachorro-quente, em nome de Jesus, vai se converter. Eu acho que quem está orando pela conversão desse jovem do cachorro-quente, né, é José. E aí, toda vez que eu passo, toda vez não, né? Mas várias vezes eu já passei, eu vi Paulo com a mochila, ele estava evangelizando um amigo dele, né? Que tem uma barraquinha de cachorro-quente lá no Alto das Pombas. Então, vamos imaginar que esse senhor, né, que esse seu amigo se batize. Olha o compromisso que a gente tem com essa pessoa. Minha alma, a gente tem que cuidar. Né? Vocês aqui que são mães, quando seus filhos nasceram, o que foi que vocês fizeram? Vocês jogaram eles, será agora toma seu banho? Você já viu algum bebê tomando banho sozinho? Né? Trocando fralda sozinho? Então é esse cuidado que Paulo dá aqui. É tão bonito isso, né? Essa ligação que Paulo tem com a igreja de Corinto e com tantas outras igrejas. Mas com a igreja de Corinto fica mais evidente por meio das cartas que o Espírito Santo nos deixou. Então ele diz aqui no versículo 3, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Eles haviam combinado de se encontrar, mas Tito ainda não havia chegado lá. Aí ele diz, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então Paulo fica sabendo que Tito estava ainda lá na região da Macedônia, né? Tanto Troade quanto a Macedônia ficam na região da Grécia, e aí o apóstolo Paulo vai até mais adiante, né, essa região, porque ele quer saber de Tito, como foi que os irmãos de Coríntios receberam aquela primeira carta, onde Paulo exorta eles de maneira tão severa, né? Fala daquele jovem que tem que ser entregue a Satanás, fala que eles estavam ceando da maneira errada. O apóstolo Paulo joga duro na primeira carta, pois era necessário que a igreja tivesse um choque de realidade. Ontem até eu falei sobre isso, quando no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo chega a dizer que se nós formos além ou ficarmos aquém do Evangelho, a gente vai ter crido em vão. Então imagine, você ouviu o Evangelho, você permanecer na igreja durante um determinado tempo e você não ser salvo. Olha que desespero. Paulo diz, não faça isso, irmão. Se for para ser cristão, vamos ser cristão de verdade, né? Eu sei que é duro, muitas vezes, tomar as atitudes corretas, mas muito mais duro vai ser se a gente insistir no erro. A gente vai ver a partir de agora. Então o apóstolo Paulo, agora a partir do versículo 14, ele vai começar a descrever para a gente um cenário que muitas vezes a gente não percebe. Nós somos mais do que vencedores. E eu não estou falando isso, irmãos, em nenhum sentido, né? Nenhuma apologia a esse falso evangelho triunfalista que é pregado por aí, que diz que tudo aquilo que você determinar vai acontecer. Não! Paulo vai apresentar a gente um outro tipo de vitória muito mais grandiosa. O triunfo de Cristo em relação às trevas, e esse triunfo que alcança-nos e faz com que a gente também seja vitorioso em tudo aquilo que Cristo conquistou. Então o apóstolo Paulo fala, graças porém a Deus, graças porém a Deus. O que é isso? É um agradecimento. Em meio a tudo isso que está acontecendo, olha o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo fala que sofreu além do que pôde suportar na primeira carta, se desesperou da própria vida, tudo isso que começou a carta, mas ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo, percebeu? Deus em Cristo. Tudo aquilo que nos alcança, irmãos, alcança-nos em Cristo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com todo o respeito que a gente tem que ter com as demais religiões, mas os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles não são testemunhos de Jeová coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz que só conhece o Pai quem conhece o Filho. Então
Então, se você não conhece o Filho, se você nega a divindade do Filho, como é que você pode falar a respeito do Pai? Você não tem autoridade para isso. Com todo o respeito que a gente tem que ter, né, às outras religiões, mas a gente sabe que o que está escrito na Bíblia é que é verdade. Que infelizmente essas pessoas estão erradas e precisam se arrepender o mais rápido possível, para que elas não se deparem naquele grande dia com uma face irada de Deus, uma vez que a face misericordiosa de Deus está exposta a nós agora, enquanto o Evangelho nos é pregado. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho se depararão naquele grande dia com Deus irado. E a Bíblia vai dizer na carta aos Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus irado. Então aqui ele diz, graças porém a Deus que em Cristo, percebeu? Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aqui eu tenho que dar uma paradinha, porque essa igreja que eu falei para vocês, triunfante, essa palavra triunfo é uma palavra muito específica do idioma grego, né? Todos vocês sabem que quando o Novo Testamento foi escrito, quem é que estava dominando o mundo? O Império Romano. E essa palavra triunfo é uma palavra essencialmente militar e internamente ligada com o domínio romano sobre todo o mundo. Então o que acontecia? O Império Romano, ele mandava sobre o mundo inteiro, mas ainda existiam regiões que não eram dominadas. Então o Império Romano ainda continuava crescendo. Nessa época aqui ele ainda está crescendo. Então o que acontecia? Quando um general romano conseguia dominar uma determinada região, um determinado reino, o que ele fazia? Ele voltava para Roma, existia todo um preparativo, né? Muito parecido com as coisas que a gente vê aqui anualmente. Eu não sei, né? Na época que a gente não era cristão, eu creio que muitos de vocês devem ter ido, né? Negócio de lavagem de Bonfim, já foram? Pois é muito parecido, viu? Essa ideia de triunfo. Então, o império, quando esse general ele conquistava uma nova região, quando ele conquistava um novo reino, o que acontecia? Ele voltava como uma espécie de procissão. Existia todo um ritualismo, né? Esse general ele andava num cavalo branco, né? Ele ia na frente, e na frente desse general ia mulheres jogando pétalas de rosas que exalavam o cheiro. Vinham depois os prisioneiros, né? Que haviam sido subjugados do reino. Alguns desses prisioneiros eram separados para serem mortos, outros prisioneiros eram separados para retornarem para os seus respectivos países, agora como escravos de Roma, né? Como vassalos de Roma. E tudo isso era feito justamente para mostrar que houve uma conquista. Vinham também os despojos, os tesouros conquistados, dos povos conquistados, tudo isso naquela procissão, que ia até o templo, né, do deus romano Júpiter, aonde fazia o sacrifício em homenagem a ele lá. E isso é a palavra triunfo. Então, quando Paulo diz que nós sempre somos conduzidos em triunfo, Paulo está dizendo, o nosso general é Cristo. Ele já venceu a batalha. Ele já subjugou os seus inimigos. Nós estamos agora nessa caminhada celebrativa. No mundo espiritual, aquilo que Cristo conquistou por você, ninguém pode tirar. De maneira que o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se um cristão fica doente, sou eu, cooperou para o bem de vocês. Ficaram livres de mim há 12 dias mais ou menos. Né? Então, se um cristão não fica doente, o irmão Paulinho fez o teste, achou que estava, ficou 4 dias, né, de molho, depois o teste deu negativo. Olha, pai, se não fica doente, é a glória de Deus também. Né? Então, todas as coisas na vida do cristão cooperam. É impossível que um cristão aconteça alguma coisa para o mal dele. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus escolheu abençoar.
quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que o justifica. Então é nesse sentido que Paulo diz, em Cristo, nós somos sempre conduzidos em triunfo. Cristo triunfou. E aonde Cristo triunfou? Olha aqui atrás de mim. Na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, ele pregou na cruz. Na cruz está o seu nome, está o meu nome. Todos os nossos pecados estão lá, pagos. De maneira que agora eu e você podemos andar de maneira triunfante nessa certeza de que o Senhor Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais nós somos os principais. Então aqui ele diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, e por meio de nós, agora perceba, e por meio de nós, percebeu aqui, ó, tem Deus nos conduz em triunfo por meio de Cristo, e Cristo por meio de nós, manifesta em todo lugar a sua fragrância. E essa palavra fragrância, se você quiser saber melhor, você pode conversar com o irmão Paulinho, que é um perfumista nas horas vagas, né? O irmão Paulinho, você pergunta o que é que ele faz, ele diz, eu sou curioso, ele sabe pintar, ele sabe construir, e ele sabe fazer perfume também. Teve uma época que ele estava fazendo perfume, né? Ainda bem ele parou, e esse perfume ele mandava você botar na geladeira, de vez em quando ele diz, pode ser que arda, não bote blusa branca, porque pode manchar, né? Mas era um perfume que ele fazia com todo carinho e amor, né? Em nome de Jesus, alguns irmãos foram abençoados com essa fragrância. Então assim, vocês ficam dando risada, mas o irmão sabe, meu filho, não é não, irmão? É porque eu nem compro. Aí, ó, tá vendo? Ele faz, o perfume que anda assim perfumado. Então ele diz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Perceba que o conhecimento de Cristo é como uma fragrância. Se sobe aqui, por exemplo, vamos imaginar aquela pequenininha linda ali, sobrinha de Rita, toda perfumadinha, que acabou de tomar banho, ela sobe ali as escadas, a gente sente logo aquele cheiro de perfume. Eu não sei se vocês eram assim, quando meus filhos eram pequenos, tinha um perfume chamado cheiro de bebê. Ainda existe isso, né? Aí tem aquele verdinho, né? Tem um que é roxinho, que é para dormir, né? Aquele perfume é cheiroso demais, né? Sempre a gente lembra muito a infância dos meus filhos. Então vamos imaginar que alguma dessas crianças bota um pouquinho daquele perfume, sobe aquela escada, a gente sente logo o aroma, não é? A gente não precisa nem ver. Às vezes está todo mundo aqui voltado para o estudo, mas a gente sente um aroma, né, de cheirinho de bebê subindo ali a escada. Então essa ideia de fragrância é a mesma ideia, por exemplo, que Jesus fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por exemplo, vamos imaginar, a minha irmã ali, Reginho, vai dizer agora, tem cara que faz um feijão bom, faz ou não faz? Ele que diga que não faz, para ver o que acontece. Ela deu uma olhada para ele ali, né? Mas ela faz um feijão bom. E todo mundo aqui que come feijão, porque todo mundo aqui tem cara que gosta de feijão, inclusive essas crianças tudo forte aí, todo mundo gosta de feijão, né? Feijão, todo mundo sabe qual é a receita do feijão? É o sal. Sabe por quê? Porque o feijão é o mesmo. Às vezes a carne é a mesma, mas um feijão que está um pouco salgado, né? Você come assim, você não fica bom. Ao mesmo tempo que aquele feijão sem sal, parece que você está comendo comida de hospital, é ou não é? Mas quando você pega aquela pessoa que tem a dose certinha, que faz aquele feijão assim, né? Que você bota na boca e fala, esse daqui sabe, essa daqui sabe fazer feijão. É o irmão Reginho que faz a cabeça ali, o negócio dele é bom, né? Então, a mesma coisa é o sal, né? Você tem que saber a quantidade certa do sal. E você não percebe. Uma vez que você colocou o sal, dá para tirar? Ih, rapaz, vamos imaginar que a minha irmã disse, ô Reginho, bote o sal no feijão. Aí ela disse, bote uma colher. Aí ele pega uma colher daquela grande e bota. Se não é dessa grande não, meu amor, é daquela pequena. Agora não dá mais para tirar. Já botou. Então, a ideia aqui é a mesma. Nós exalamos uma fragrância. Você, enquanto cristão, irmãos, vai ser percebido como cristão, mesmo que você não queira.
Mesmo que você chegue no seu trabalho, você não diga a ninguém que você é cristão, mas o seu comportamento vai falar por você. Porque ele está dizendo isso, nós exalamos uma fragrância. Às vezes a pessoa vai dizer, vamos imaginar, né, vamos imaginar a irmã Rita, né, pegando ela aqui como exemplo. Ela está lá no trabalho dela e todo mundo bate o ponto às 18 horas, né? É o horário de bater o ponto. Vamos imaginar, não sei nem se esse é o horário, mas que seja 18 horas. E aí todo mundo, eu não sei se é assim, bota o dedinho, né? 18 horas, né? Aí tem gente, irmãos, que bota o quê? Antes. Né? Misericórdia. Então tem gente, antigamente, agora com esse negócio de dedo é mais difícil, mas antigamente tem algum lugar que assinava, e a pessoa assinava, né, que chegou 2 horas, a pessoa chegou 4 horas da tarde. Né? Aí você diz, mas Rita, por que você chegou 2h30, por que você não botou que você chegou 2 horas? Eu sou cristã. O chefe pode até não ver que eu cheguei 2h30, que eu me atrasei hoje, mas Deus sabe que eu me atrasei. Então o cristão, ele tem um comportamento que vai ser perceptível, mesmo se ele ficar calado. Aquele conhecimento de Deus, como eu estou fazendo todas as coisas, porque independente de quem me vê aqui na terra, ou se me vê ou se não me vê aqui na terra, meu Pai que está no céu está vendo. Ele está olhando por mim. É para Ele que eu faço todas as coisas. Sabe por que eu procuro ser um bom marido? Não é porque a minha esposa merece, ainda que ela seja uma esposa maravilhosa, mas é porque eu devo isso a Cristo. Eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um amigo correto, né, com os meus irmãos na fé, porque tudo que eu faço, eu deixo de fazer, eu estou fazendo na presença de Cristo. Então é nesse sentido que Paulo coloca que nós manifestamos em todo lugar a fragrância. Essa é a ideia de perfume. Eu gostaria de convidar vocês para a gente ter uma ideia mais ainda visível disso, né? Em João, no Evangelho de João, abra por favor rapidamente no Evangelho de João, a gente vai se lembrar de um perfume caríssimo, amém? Que é derramado sobre Jesus. João capítulo 12, amém, irmão? 6 dias, João 12, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, a ideia aqui, irmãos, é uma garrafinha pequena de bálsamo de nardo puro, é um perfume caríssimo. Esse perfume custa o salário de um ano inteiro. Então vamos imaginar, se a gente te trouxesse, né, para a nossa realidade, seria mais ou menos uns 12 mil reais esse perfume. A gente vai ver quando fala aqui 300 denários, a ideia de 300 denários é a ideia de salário de um ano inteiro, que é o valor que aquelas pessoas, que os discípulos deram àquele perfume. Então diz, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, muito precioso, a ideia aqui de precioso é a ideia de caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Percebeu? Até quem estava na cozinha, quem estava do lado de fora, quem estava em outro cômodo, sentia aquele perfume. Uma vez que Maria quebrou o perfume e derramou sobre Jesus, aquela fragrância, ela dominou a casa inteira. E é isso que Paulo está pegando aqui. Como cristão, nós somos assim. Independentemente, irmãos, da gente falar algumas coisas ou não, porque nem sempre a gente vai ter a oportunidade de falar, principalmente se a gente estiver no ambiente de trabalho, se a gente estiver, às vezes, no ambiente familiar, a gente não vai ter a oportunidade de falar, a gente não vai criar contenda para falar, mas a fragrância vai ser exalada, o comportamento vai ser visto. O comportamento de um cristão é diferente do comportamento de um não cristão. E isso é algo que sempre vai impactar. Sempre vai ficar no ar como a fragrância de um bom perfume. Você não sabe, né,
De que está vindo esse perfume? Mas está dominando. Aquele cheiro começa a dominar, né, no local, como a gente viu quando Maria unge Jesus. Então Paulo diz, porque nós, versículo 15, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Entendeu o que Paulo fala? Paulo está dizendo, nós somos para com Deus o quê? Um bom perfume de Cristo. Primeira coisa que um bom perfume é, irmãos, um bom perfume ele é precioso. Como a gente viu, ó. A gente viu o perfume, ele é precioso. Aquele perfume que Maria comprou, ela comprou por 300 denários. Um bom perfume é barato, Paulinho? Diga aí, meu filho. Muito caro. É barato, meu filho? Às vezes a gente pega, né? As senhoras aqui que conhecem mais de perfume. Mulher conhece mais até do que homem, né? Às vezes você pega um bichinho desse tamanho, né? Quando você pergunta o preço, você chega cara para trás. Porque o perfume grandão é 10 reais. O pequenininho é 100. Gente, que negócio é esse, né? Mas qual a diferença? É a fragrância. Muitas vezes é aquilo que ele chama que fica na pele, o fixador, né? Tem todo, para fazer um perfume tem todo um procedimento, né? Então, aqui ele está dizendo que nós somos qualquer perfume? Qualquer um? Não, um bom perfume. Então, um bom perfume ele é precioso. Segunda coisa, irmãos, um bom perfume ele leva tempo para fazer. Você sabia disso? Por exemplo, irmãos, esse perfume que Maria mandou buscar, ela mandou buscar de um lugar bem longe. Esse perfume não era lá típico lá de Jerusalém. Vinha de lá, de lugares bem longínquos. Então, perceba, irmãos, além de ser precioso, um bom perfume, ele leva um determinado tempo. É importante a gente entender que o nosso cristianismo, ele não vai crescer do dia para a noite. Por que às vezes a gente insiste, ô irmão, venha para o estudo, ô irmão, vamos para o culto, ô irmão, vamos ler a Bíblia. Hoje eu vim com o meu segurança espiritual, irmão Jefferson, passei lá no caixa para pegar ele, e ele veio me abençoando com a companhia dele. E eu perguntando para ele, aí meu filho, como é que está a leitura da Bíblia, como é que está a oração? Como cristãos, a gente tem que estar sempre estimulando um ao outro, né, a fazer a crescer na graça e no conhecimento. Então, um bom perfume, irmãos, ele leva tempo. Um bom perfume, ele custa caro. Em terceiro lugar, irmãos, um bom perfume é algo agradável. Você já viu alguém dizendo, ih, rapaz, que cheiro ruim de perfume bom? Você já viu alguém dizendo isso? Que cheiro ruim de perfume bom? Eu nunca vi, né? Você pode até dizer que você não gosta de determinados aromas, mas você já faz com perfume, né? Bom, forte, sim. Então a ideia aqui é que há um bom perfume. Um bom perfume, ele agrada o ambiente. O cristão, irmãos, ele sempre vai agradar o ambiente. Quando eu falo agradar o ambiente, não é que todo mundo vai gostar da gente, até porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Mas quando a gente fala de agradar o ambiente, as pessoas podem até nos odiar, mas a gente não vai dar razão nenhuma para elas. A gente vai tratar todo mundo bem, a gente vai tratar todo mundo com respeito, a gente vai buscar fazer o bem a todas as pessoas, independente até de ser da fé ou não. Prioritariamente aos da família da fé. Mas muitas vezes a gente vai ajudar pessoas que nem cristãos são. Ah, mas você está ajudando essa pessoa, mas a pessoa não é cristã. E daí? Ela precisa da minha ajuda. Eu estou aqui para isso. A gente não só ajuda cristã. Que história é essa? Se a gente só amar os que nos amam, que diferença teria? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós somos um bom perfume. Não se esqueça disso. Você é um bom perfume. Haja como tal. Quando você chegar em um lugar, seja agradável. Entenda o valor que há dentro de você. Entenda o investimento que Cristo fez em você. Uma vez perguntaram para um pregador, que a gente sempre fala dele, né? Uma pessoa que a gente nutre uma esperança e quase que uma certeza de que a gente vai encontrar no céu, Charles Haddon Spurgeon, a gente sempre fala dele. Uma vez perguntaram a ele, por que você acha que você vai para o céu? Ele disse, porque Jesus investiu alto demais em mim, para me perder no meio do caminho. Eu fui comprado por um alto preço. É isso que ele disse.
Ele foi um homem muito erudito, ele estudava muito, apesar de ter feito teologia, mas ele era um homem que lia muito. E apesar de toda a literatura dele, de todo o conhecimento que ele tinha acerca de muitas coisas associadas à Bíblia e à teologia, perguntaram a ele: você pode resumir a sua teologia? Ele disse: eu posso resumir em 4 palavras. Jesus morreu por mim. Ó, 4 palavras. Ele disse: essa é toda a minha teologia. Jesus morreu por mim. Já imaginou? Um homem que tinha uma biblioteca que ia daqui até a esquina de lá. E ele lia os livros, viu? Mas ele disse: a minha teologia são essas 4 palavras. Porque quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais humilde você se torna. E isso é um bom perfume. Então aqui ele diz: nós exalamos, eu já estou concluindo, irmãos, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. E aqui a gente fica triste, porque nem sempre o perfume é um perfume para a salvação. Nem sempre. Eu fico triste, mas assim, ontem o irmão Paulo enterrou o cunhado dele. Foi seu cunhado, não foi, filho? E foi de Covid, não foi? Eu peguei o Covid. E no meu caso foi muito grave também. Eu passei por procedimentos severos, ainda estou me recuperando, não sei se os irmãos perceberam. Eu ainda estou com a pneumonia, que o médico disse que vai demorar de 3 meses, mais ou menos, a 4 meses para me recuperar. Eu perdi mais ou menos 70% da capacidade do pulmão, dos 2 pulmões. Mas eu estou vivo aqui, podia ter morrido. Percebe, irmãos, tem pessoas que vão viver, tem pessoas que não vão. Sabe, às vezes você vê um acidente de carro, tem gente que vive, você fala: meu Deus, mas a pessoa que estava do lado, que o carro capotou, não teve nada, e a pessoa que estava ali, hoje mesmo eu vi uma notícia assim, essas notícias sempre me chocam, assim, uma pessoa estava dormindo debaixo de uma marquise, a marquise caiu e morreu. Olha que coisa, irmão. Por que a gente não fica compadecido, né? Uma coisa dessa. A pessoa estava embaixo da marquise, ela caiu e morreu. Será que ele decidiu: eu vou deitar aqui, eu sei que aqui vai cair, eu vou morrer agora? Por que ele não fez isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho falado muito isso com vocês, foi uma experiência muito profunda para mim, esses dias de internamento, da gente entender como a certeza da salvação é algo que a gente tem que buscar. Sabe, principalmente eu, não sei se os irmãos chegaram, alguns de vocês chegaram a ser internados. Quando a gente é internado com Covid, a primeira coisa que eles fazem é isolar a gente. Você não tem mais contato com parente nenhum. Você fica completamente isolado. Acabou. E aí naquele momento você percebe que é você e Deus. Ah, mas tem os enfermeiros ali, tem os médicos ali. Tem o quê, meu filho? Eles estão tudo com medo de pegar também. Então a gente percebe uma coisa simples como essa. Não estou dizendo que a enfermidade é simples, já matou quase 65 mil pessoas, mais até. Daqui a pouco chega de 70 mil pessoas. Morreram aqui no nosso país só por conta dessa enfermidade. Catástrofe. Mas a gente sabe que isso é o dedo de Deus. A intenção do homem. Ainda é tempo. Arrependam-se. Vocês que estão vivos, arrependam-se. Porque se você se arrepender, se você morrer com Cristo, você vai para o céu. Mas se você não se arrepender, você pode ter 30, 40 anos pela frente, uma hora a sua vida vai chegar ao fim e você vai para o inferno. Então o Evangelho, irmãos, ele nunca deixa uma pessoa em cima do muro. Eu particularmente, por isso que eu fico muito confortável quando eu vejo os irmãos vindo de novo, eu fico muito feliz. Porque uma pessoa que ouve uma pregação minha e volta de novo, é Deus purinho, como diria aqui. Porque aqui a gente não brinca, meu filho. Aqui a gente vai falar a verdade para você. Sabe? Se ficar em cima do muro, eu quero dizer, o muro é do diabo. Não existe neutralidade. Ou você se arrepende dos seus pecados, busca viver uma vida em Cristo Jesus, ou mais cedo ou mais tarde você vai ter que prestar conta de cada um dos seus pecados. E isso não vai ser agradável.
Por isso que Paulo está dizendo aqui para nós, quando nós exalamos esse bom perfume, há sempre um efeito duplo. Nós exalamos um perfume para os que são salvos. Aqueles que, como em 1 de Coríntios, muitos de vocês, Paulo vai dizer isso na primeira carta, vocês eram beberrões, vocês eram pessoas que roubavam, vocês eram pessoas que se prostituíam, mas Cristo chegou até vocês, a vida de vocês foi transformada. Paulo escreve isso em 1 de Coríntios. Quando Paulo chega em Coríntios, Paulo encontra uma cidade completamente entregue à imoralidade, à maldade, e muitas dessas pessoas que eram pessoas perversas, maldosas, imorais, elas se convertem verdadeiramente, se voltam para Cristo. Mas algumas, irmãos, infelizmente, retrocedem. É como, por exemplo, o Senhor Jesus deixou de maneira muito clara para a gente. A parábola do semeador. Eu e você vamos lançar a semente. A semente é o quê? É o Evangelho, a palavra de Deus. Mas ela vai encontrar sempre 4 tipos de solo. O primeiro tipo de solo rejeita logo. Que nada, esse evangelho é coisa de maluco, não quero isso para mim. O segundo tipo é um que recebe até com alegria. Não, pai, está falando das coisas do céu, diz que a gente vai para o céu, tem que se arrepender, vai para o céu, esse negócio é bom. Mas quando vem a primeira dificuldade, precisa perdoar, precisa amar, precisa suportar, abandona o evangelho. O terceiro tipo de solo é aquele que cresce no meio de espinhos. Ele até cresce, ele até entende o evangelho. Ele sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós precisamos viver uma vida de santidade e de devoção ao Senhor, mas as preocupações das coisas do mundo sufocam e tornam aquela semente infrutífera. E todo ramo que não der fruto é cortado e lançado fora. Olha que coisa triste. A pessoa está lá, ela está até entendendo o significado do evangelho. Essa pessoa está até dentro da igreja. Mas as preocupações do mundo, as preocupações, conta para pagar, doença, problema disso, problema daquilo. Eu sei, irmãos, que eu e você temos muitos problemas, mas o nosso principal problema é o pecado. Se a gente conseguir manter um relacionamento correto com Deus, todas as demais coisas vão ser resolvidas numa facilidade que vai impressionar. Eu não estou querendo pregar uma vida fácil para você, não, irmãos. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos garante que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão. Percebeu o que ele disse? A gente vai buscar as demais coisas? Não, Ele nos acrescentará. Você vê, por exemplo, como é que termina no Salmo 23? Certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias. Então, diante do evangelho que a gente ouve, arrependam-se, entreguem-se completamente a Cristo Jesus, sem ressalvas. Perdoe quem tem que perdoar, ame a todas as pessoas, peça a Deus que limpe o seu coração de toda maldade, viva uma vida cada vez mais os passos de Cristo. Isso é um bom perfume para os que são salvos, mas também há um perfume para os que se perdem. E eu quero concluir aqui. São aquelas pessoas como o jovem rico, que foi que Jesus, como é que esse jovem chega até Jesus? Vocês lembram? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que ele chega assim para Jesus? Porque ele estava achando que só precisava do quê? De uma ajeitadazinha, né? É como, por exemplo, o Paulinho cortou o cabelo, o vestido está bonito hoje, né? E aí você diz assim, rapaz, tá bonito esse cabelo, né? Então ele chegou nessa pegada, cortou o cabelo hoje, se eu perguntar, meu cabelo está bonito, cortei hoje. Logo pra quem? Né? Então a ideia é que quando ele chega, bom mestre, porque ele confiava que Jesus ia dizer, rapaz, você é um camarada bom, você vai para o céu, né? E Jesus muda tudo, porque Jesus é aquele que olha o coração. Externamente, aquele homem talvez fosse admirado pelos seus amigos. Talvez ele fosse o principal da sinagoga, no sentido que quando ele chegava, os rapaz, esse camarada é crente. Esse camarada ora, esse camarada é assim. Ele faz isso, porque olha a confiança que ele tem. Jesus diz, sabe os mandamentos? Ele disse, sei, faço isso desde a minha mocidade. Olha como esse cara
dá para Jesus? Jesus não queria converter dinheiro, meu filho. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Ó, tranquilo. Não, irmão? Não é tranquilidade? Para aquele jovem, meu filho, a cara dele, olha. Parecendo a cara de Caim. Desse Caim semblante. E a Bíblia diz que ele foi embora muito triste. É o único caso na história que alguém fica triste porque é rico. E ele foi embora muito triste porque ele era muito rico. Por que ele estava triste porque ele era rico? Não, porque Jesus mostrou que o Deus dele era o dinheiro. Ele achava que amava a Deus. Mas Jesus provou: olha, meu jovem, eu vou mostrar para você que você nunca cumpriu mandamento nenhum. Você não cumpriu nem o primeiro, que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Eu vou mostrar a você que você ama o seu dinheiro. Quer ver? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele percebeu. Percebe como é esse perfume, irmãos? Esse perfume, ele acaba evidenciando quem nós somos. Sabe? Quando o perfume do Evangelho chega em algum lugar, as pessoas vão se posicionar. Como eu disse a você, não tem neutralidade. Aqueles que não estão com Cristo automaticamente se levantarão contra Ele, porque não suportarão a sã doutrina. Levantarão para si mestres. Por isso que nós devemos orar nessa noite, para que sejamos o quê? Um bom perfume. Mas um bom perfume no sentido de salvação. Que a gente possa dizer, como disse um cristão do passado: Senhor, é difícil, Senhor, te seguir, mas é impossível te abandonar. Que a gente possa dizer como o apóstolo Pedro, diante dos nossos dias mais difíceis: para quem nós iremos, Senhor? Diante de tudo que o Senhor já nos mostrou e nos ensinou, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Que a gente possa sair daqui nessa convicção de que o Evangelho, irmãos, é tudo que nós temos. E graças a Deus, é tudo que precisamos. De maneira que, se abraçarmos o Evangelho, teremos o poder de Deus para a salvação nas nossas mãos. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, sendo abençoados com o Teu Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não nos permita, Senhor, sairmos da mesma forma que entramos, mas enche-nos com o Teu Santo Espírito. Ajuda, Senhor, os meus irmãos que estão iniciando na fé. Ajuda os meus irmãos, Senhor, que já estudando com uma determinada maturidade, a produzirem os frutos respectivos. E que todos nós, Senhor, cresçamos juntos e possamos, como disse a Tua palavra nessa noite, exalar o bom perfume de Cristo, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa habitar em nós e que nós possamos sentir a Tua habitação pelo Espírito Santo em nós, que é a esperança da glória. Oramos pelos nossos irmãos enfermos, como apresentou a vida deles o irmão Paulinho no começo do culto, cada um deles. O irmão José, o irmão Quinho, graças a Deus estão bem, mas que o Senhor possa, meu Pai, segundo a Tua boa vontade, restabelecer a saúde deles o mais rápido possível, para que eles possam voltar ao nosso convívio santo. Abençoa, meu Deus, a vida de Dylan. A irmã Nani postou um vídeo de como ele está bem, mesmo depois de uma série de quimioterapias. Continua, Senhor, abençoando esse pequenino. Que tudo possa correr bem, que a saúde dele seja restabelecida, que ele possa estar aqui conosco, Senhor. Em breve, ele, o papai e a mamãe dele. Abençoa a irmã Osana, ela que também faz tratamento contra o câncer lá na Itália. Que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, curá-la. Que nós possamos estar juntos com ela em breve. Ela que mora lá na Itália, mas todo final do ano ela vem passar um período aqui no Brasil. Nós sempre nos alegramos com a presença dela. Ó Deus, que seja assim, que ela venha com a sua saúde, meu Deus,
restabelecida, Senhor, para a tua glória. Abençoa o marido dela, Senhor, com a conversão genuína, que ele seja regenerado, que ambos possam glorificar o teu santo nome, servindo ao mesmo Deus, debaixo do mesmo Espírito, Senhor. Ó Deus, abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena, que estão lá no Pará, esperando o momento certo de virem aqui, estarem conosco face a face. Que o Senhor possa, meu Pai, preparar tudo para essa viagem, enchê-las de alegria desde já, sabendo que nós a amamos, ela e a pequena Helena, como de fato devemos amá-las como família que elas são nossa. Abençoa, meu Deus. Ó Deus, o irmão Leão está com a sua saúde, que esses dias vai fazer uma cirurgia nos olhos, tem passado por muitas dificuldades em muitas áreas. Abençoa o nosso amado irmão, que cada vez mais o teu Santo Espírito possa guiar cada uma das atitudes e dos passos dele, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo CAC, abençoa cada irmão que está lá. Eu oro, meu Deus, para que eles não saiam da mesma maneira que chegaram, mas que todos aqueles que passaram por lá, que de fato sejam visitados pelo Espírito Santo, que tenham suas vidas transformadas, Senhor. Ó Deus, obrigado por esse estudo aqui em Cosme de Farias, pela vida de Regina, sua esposa, pela nossa irmãzinha, as nossas irmãs aqui que vieram hoje, todos que estão aqui, meu Deus, obrigado. A irmã Rica, o irmão Cambon, ó Deus, abençoe esse estudo, como o Senhor de fato tem abençoado. Temos visto que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Cada segunda é melhor do que a outra, Senhor. É tão maravilhoso estar aqui. Só o Senhor e nós sabemos como é maravilhoso, Senhor. Quando subimos essa escada, chegamos até, meu Deus, esse salão aqui. Como é maravilhoso ir olhar os irmãos, o louvor do irmão Paulinho, a pregação, a nossa comunhão após o encontro, Senhor. Obrigado, Deus, por esse presente que o Senhor nos concede a cada segunda-feira. Muito obrigado, Senhor. Cada vez mais, Senhor, o Senhor possa nos conduzir debaixo desse triunfo, dessa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Que nós possamos entender que foi o Senhor que abriu essa porta e que ninguém pode fechá-la, Senhor. Que nós estaremos aqui enquanto o Senhor assim puder terminar, e que todos aqueles que forem escolhidos para serem salvos aqui em Cosme de Faria serão salvos, Senhor. Independentemente das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas aqueles que têm que ser aqui, que foram eleitos para a salvação, serão alcançados. Desperta em nós cada vez mais, Senhor, a vontade de evangelizar, de dividir a nossa fé. Tira de nós, a começar de mim, toda a timidez e nos ajuda cada vez mais, Senhor, a ser o sal da terra, a luz do mundo, pois só assim viveremos uma vida de intensa felicidade, a felicidade encontrada por nós, Senhor, quando nós vivemos uma vida de acordo com os teus propósitos. Que seja assim nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmão? Saúdem-se com um olhar santo. Não se esqueçam de dizer para si mesmos: Deus está no controle. Eu creio. Eu creio.